Olá, eu me chamo Eronildo Nascimento, estou gravando mais um vídeo. Hoje nós vamos abordar o texto bíblico em Marcos capítulo 5 e o versículo de número 19. Hoje eu quero testificar da minha vida e daquilo que Jesus tem feito sobre a minha vida. E vamos ler esse texto, Marcos capítulo 5, o versículo 19, que diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor tem feito e como teve misericórdia de ti. Esse texto, ele fala de um homem que estava numa situação muito difícil. E a sua moradia era nos sepulcros, aonde assim, no cemitério. Mas Jesus pegou o seu barco e foi para aquela região para fazer um milagre na vida daquele homem. A Bíblia nos informa que quando Jesus chegou lá, este homem estava possesso de demônios, e eles falam assim para o Senhor: o que vieste fazer aqui? Viesse nos atormentar antes da hora? E aqui nós vemos que o texto deixa bem claro que aquela situação que aquele homem vivia naquela cidade de Gadara não era uma situação de problemas mentais ou de uma deficiência, mas sim um problema espiritual. Aquele homem, ele precisava de uma libertação da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós vemos que ele chegou ali naquele lugar e Jesus repreende imediatamente aquele demônio que estava sobre a vida daquele homem. Nós vemos que Jesus, ele não ficou falando em mistério ou perguntando ou se utilizando de algum artifício como flecha, como eu já vi isso muitas vezes no YouTube. Muitos irmãos e irmãs que procuram se beneficiar de ideias que não é necessário. Jesus, quando nos liberta, é pelo meio da sua palavra. E ele deixou claro para os seus discípulos, quando ele chamou e preparou os seus discípulos, quando chegou um certo tempo, a Bíblia diz que o próprio Jesus disse a ele: eis que vos dou poder para expulsar demônios. Deus, ele deu poder, Jesus deu poder aos seus discípulos para operar em outras vidas. Veja que Jesus, ele revela um ministério espiritual na vida de seus discípulos, mas só que não só foi naquele dia, na época dos apóstolos. Antes também Deus usou Elias com grande poder, Eliseu, Moisés, Jeremias. Deus usou muitos e muitos outros homens com grande poder. E nos dias atuais, Deus também pode se utilizar da tua vida para pregar, para se utilizar de você como uma ferramenta de Deus.
Agora depende de você. E isso nós precisamos ter uma vida palpada na palavra do Senhor, com um compromisso de permanecermos fiel à sua palavra, e Deus ele vai fazer na tua vida. Agora é preciso ter uma vida de oração, jejum, louvor, e isso você vai galgando, começando dos primeiros degraus da sua vida, e isso você vai subindo, não descendo. Porque muitas pessoas querem começar lá em cima, né? Então, aí no caso vai ser necessário descer para começar dos primeiros degraus. Então, nós vemos aqui neste texto que Jesus, ele se utiliza do seu poder dado pelo seu Pai, o próprio Deus, porque a Bíblia fala assim que como ele era homem, né? Nós sabemos que Jesus ele deixou a sua glória, e nós vamos ver que ele, em vários textos, declara para nos ensinar. Em João, no Evangelho, se eu não me engano, 11, quando ele opera na vida de Lázaro, ele olha para o céu, dá graças a Deus, chora, pedindo que Deus, demonstrando para a gente que Deus, ele não poderia operar um milagre se Deus não lhe desse o poder. Então, quer dizer, alguma coisa só pode acontecer na minha e na tua vida se vir de Deus. Deus ele pode operar, Deus ele pode executar, agora depende de você. Deus ele quer operar. Então, assim, como esse título hoje, testificando da minha própria vida, eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha mais ou menos, acho que uns 8 a 9 anos, eu não lembro muito bem assim a minha idade, e eu morava num bairro chamado Presidente Dutra. A gente morava próximo, assim, na beira do rio, e a nossa casa era feita de madeira. E ali naquele lugar, eu me lembro que uma noite eu estava dormindo e minha mãe tinha vindo para cá, para Recife, porque a gente morava lá em São Paulo. E ali naquele lugar, ficamos eu, meu pai e alguns irmãos meus. Alguns tinham vindo para cá, para Recife. E ali aconteceu algo assim, testificando, como eu disse, testificando da minha própria vida. Ainda eu não era evangélico, mas eu acreditava, eu acredito ainda, né? Eu não deixei de servir o Senhor, porque a forma da palavra ser colocada é difícil. Aí, assim, precisa de compreensão. E ali aconteceu algo de noite muito assustador para mim, como uma criança. Eu tive ali naquele lugar, eu vi o próprio diabo. Eu sei que pode ser até engraçado para mim hoje, mas naquele dia eu vi a forma dele e eu me assustei muito como ele era. Ele me apareceu como uma pessoa vermelha, de chifres, e depois eu me assustado assim, eu cobri-me e depois eu vi ele preto, com a capa, porque isso é a forma que é passado, como é o diabo, como é a forma dele, e muitas vezes nós colocamos isso na nossa mente, mas aquela forma que eu vi foi bem real, e eu não conseguia ver, ele não falava nada, eu estava dormindo na parte de cima da beliche, e ali ele ficava olhando para mim. E eu tão assustado e cobri-me, eu fiquei debaixo das cobertas assim com medo. E o que aconteceu? Eu consegui dormir depois.
Aí, olhei, assim, no caso, antes de dormir, eu olhei e não vi mais. Só que ele entrou no meu sonho. E no meu sonho ele pedia sangue, que queria sangue, sangue, e que ia derramar o sangue, e não sei. Então, isso me fez entender que a vida que eu levava com a minha família tinha todo um significado, e ali eu só pude entender dias, anos depois, lá na frente, realmente o que era, o que ele queria me dizer. Mas o que importa aqui, trazendo hoje, é a libertação através de Jesus Cristo. Hoje eu sou um jovem feliz, liberto, graças a Deus. Eu fui muito oprimido, principalmente na mente. Eu me sentia uma pessoa perseguida. Aonde eu andava eu escutava vozes, e muitas das vezes eu pensei e pedi até para morrer, que Jesus levasse a minha vida, porque eu estava passando por um período muito difícil, e naquele tempo os meus pais eram principalmente assim, minha mãe batia muito, era muito difícil, e isso mexia com a minha mente, mas eu não sabia assim, mas consegui vencer. E aos 20 anos eu aceitei Jesus. Hoje faz 16 anos que eu sirvo Jesus Cristo, e hoje eu posso testificar a você que Ele me libertou. Eu me sinto até alegre de falar isso e compartilhar com você, porque realmente a minha vida foi restaurada. Só para quem abre o coração de verdade para o Senhor e deixa Ele atuar. Você não precisa de... Assim, as pessoas que lhe ajudaram é muito importante, porque eu não quero falar algo para que você fique confuso. Então, eu consegui vencer sem a ajuda de psicólogos, sem assim, porque o meu caso era espiritual. Tem coisas que Jesus vai trabalhar na tua vida, e é preciso você ter um encontro com Ele. E o auxílio da palavra de Deus vai lhe ajudar. Pessoas vai lhe orientar, vai orar por você, e você realmente vai se fortalecer na presença de Deus. Agora depende de você. Jesus, ele quer fazer um milagre, assim como fez na vida deste homem da cidade de Gadara, que se encontrava dormindo nos sepulcros, longe da sua família. E veja que muitas vezes a situação que você está vivendo. Olá! Tive que parar o vídeo aqui para falar de um assunto muito importante que eu falei no vídeo. É acerca de procurar um psicólogo, que eu não falei, que eu era muito novo na época, não entendia, não conhecia. Venci pela fé, pelo conhecimento em Cristo Jesus, porque até então Jesus não condenou a medicina. Eu fiz um mini curso pela internet. O nome dele é Augusto Cury. Ele era ateu e se converteu a Jesus Cristo. Então, me fico muito admirado por ele ter se entregado. E eu venci com fé em Cristo, através da palavra, do Evangelho, os irmãos me ajudando em oração. Ali eu fui acolhido e abraçado em nome de Jesus. Então, meu irmão, se você está sofrendo com a depressão, pensando em suicídio, se isolando, procure a ajuda de um psicólogo. Fale para sua mãe, seu namorado, namorada, quem estiver sofrendo, um filho, fale com o pai. Procure um psicólogo, uma pessoa especializada, e ela vai te ajudar. E busque aceitar Jesus Cristo, né? E Ele vai mudar a tua história, a tua vida, assim como mudou a minha.
Vamos voltar é que para o vídeo. ele opera na sua vida dependente quando você dá espaço. Agora, a sua mente, por estar tão carregada quando você ainda não serve a Jesus, porque eu vim de uma família que não era evangélica, meus pais não eram evangélicos, não serviam o Senhor, era uma família desestruturada, mas eu fico grato a Deus por Ele ter me salvado, ter me escolhido. Eu assim, já perdi meu pai, já perdi a minha mãe, já perdi 2 irmãos meus, mas isso faz tudo o sentido do contexto do que aconteceu comigo, da revelação do demônio que apareceu para mim, que eu entendi ali que era o diabo. Então Jesus ele deu, abriu essa porta que é Ele, e dentro dessa porta eu achei várias outras portas que é o Senhor que me levou para o caminho. Ele me deu um sentido na minha vida. Hoje eu sou casado, tenho 36 anos. Eu perdi minha mãe com 13, minha mãe morreu com 32 anos, meu pai 54, perdi um irmão com 16, uma irmã com 16 e um irmão com 17. Então hoje eu sou grato por aquilo que Deus fez na minha vida. Quem sabe hoje eu não servi no Senhor, eu não sabia onde é que eu poderia estar agora neste momento, mas eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Preciso melhorar? Preciso. Tem muitas coisas que eu quero tirar ainda da minha vida, e peço o auxílio do Senhor, porque o Senhor ele tem o melhor para mim e para você. As escolhas dele, a palavra nos ensina, nos disciplina, nos mostra uma vida que nós muitas vezes não estamos vivendo ou vivenciando. Aquilo que eu não aprendi na minha infância, eu aprendi dentro da palavra do Senhor. A amar, a perdoar, a estender a mão, a abraçar, compreender. Muitas vezes até quando você é traído pelas amizades, amigos que estão lá ao seu redor. Isso não quer dizer que eu sou um ser humano perfeito, porque perfeito só Jesus. A Bíblia diz que ele veio para cumprir com o seu propósito, e ele cumpriu. E nós somos seres humanos imperfeitos, buscando a perfeição diante de Deus. Esta foi mais uma palavra. Eu vou continuar o meu falar sobre testificando da minha vida e aquilo que Jesus fez. Hoje sou feliz, sou casado, tenho uma esposa, 2 filhos e uma casa que estou construindo. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa encontrar força, e a sua força é Jesus Cristo. Ele pode te ajudar, tirar da solidão. Abra sua mente para Ele, o seu coração, a sua vida. Se entregue a Ele e não se preocupe se você falhar ou cair. Deus ele sempre vai estar lá para te ajudar a estender a mão. Jesus te ama e que Deus assim te abençoe.